Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma lição, um subsídio teológico. Eu sou o seu professor e você é o nosso querido irmão e irmã convidado a participar dessa pré-aula. Se você também é novo aqui no nosso canal, tem chegado agora, tem descoberto esse canal de bênção para a sua vida, que vai trazer aí iluminação, conhecimento, informação, palavras teológicas, estudos bíblicos, EBD, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscreva e aí você recebe de antemão toda semana o vídeo que nós lançamos. Fique à vontade, seja bem-vindo e vamos iniciar a nossa aula, que é uma experiência transformadora. E é exatamente o tema que nós iremos tratar hoje. Nós estamos falando sobre a segunda lição do segundo trimestre de 2026. Estamos falando sobre homens dos quais o mundo não era digno, aprendendo sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. A lição de hoje é a lição de número 10. Falaremos sobre a experiência transformadora de Jacó. O texto áureo está em Gênesis 28:15, que diz o seguinte: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Verdade prática: após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Essa será a nossa lição, que nós teremos o prazer de comentá-la. O texto da leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 28, nós leremos 7 versículos, do versículo 10 ao versículo 17, que tem por seguinte a sua afirmativa. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que seja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos tratado nessas lições, já falamos aproximadamente 5 ou 6 lições sobre a vida de Abraão, a sua trajetória, o seu chamado, os planos, o projeto que Deus tinha com ele, os propósitos, as promessas que Deus tinha com ele. Falamos também sobre a vida de Isaac, tivemos aí 2 lições sobre Isaac, e nas lições passadas tratamos sobre o nascimento de Jacó e também de Esaú, seu irmão. Contamos um pouquinho da história de Jacó e Esaú, e agora nós iremos aparentemente aprender uma parte da experiência que transformou a vida de Jacó. Por que eu disse aparentemente? Porque Jacó, ele vai ter 2 experiências com Deus, 2 experiências extremamente impactantes em sua vida, 2 experiências que farão com que Jacó, ele comece, nesse projeto de hoje, nessa lição de hoje, comece a trabalhar o seu interior como Deus exige que ele transformasse, que é a transformação de dentro para fora. E depois, lá em Gênesis 32, que provavelmente nas próximas lições, nós aprenderemos sobre a transformação final de Jacó, onde ele tem o seu nome mudado. Mas aí, talvez você me pergunte: mas irmão Rafael, quem é Jacó? Quem é esse personagem de qual nós iremos aprender, de qual nós estamos falando? Jacó, meus irmãos, era neto de Abraão, filho de Isaac, irmão de Esaú, filho de Rebeca. Aí vocês perguntam: tá, entendi, eu tenho, digamos assim, um pouco conhecimento bíblico, qual é a relevância de Jacó para a história? Dentro do livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, o nome mais citado dentro desses 50 capítulos, digamos assim, é o nome de Jacó. Dentro do livro de Gênesis, o nome de Jacó é o nome mais citado. E para quem já sabe, na aula passada nós pegamos ali as enciclopédias, o novo manual dos usos e costumes, e nós aprendemos o que significa Jacó. Jacó do hebraico tem a sua significância em usurpador, enganador, mentiroso, as transformações, os significados mais comuns, mais utilizados, que se aproximam do nosso linguajar, da nossa língua materna, que é o português. Então, na tradução, dá-se essa ideia que ele era usurpador, que ele era enganador, que ele era um mentiroso. Tudo isso por conta, infelizmente, de uma situação que ocorreu no seu nascimento. A Bíblia vai descrever que Jacó, no seu nascimento, Rebeca estava à luz de gêmeos. O primeiro que nasce é Esaú, seu irmão, e as parteiras logo tiram essa criança, e quando terminam de tirar Esaú, no pezinho do irmão, no calcanhar do irmão, estava a mãozinha de Jacó agarrada no pé do seu irmão. E por conta disso, as parteiras,
imaginando que Jacó estava mal intencionado, querendo tomar o lugar do seu irmão, querendo sair primeiro por conta da primogenitura, deram a ele esse nome, usurpador. E desde então ele carrega esse estigma, ele carrega esse nome que dá a ele, inicialmente, era apenas uma situação que aconteceu, a criança foi crescendo ouvindo que ele era enganador, que ele era mentiroso, que ele era um usurpador, e infelizmente, de tanto ouvir falar, aquela criança passou a viver como um enganador, como um usurpador e como um mentiroso. E chegamos aqui nessa lição maravilhosa. Então, essa é a vida de Jacó. Um outro resumo é que Jacó, diante de uma situação que aconteceu dentro do seu lar, ele enganou seu próprio pai, ele enganou seu próprio irmão, fugiu de casa, não teve o prazer de ver a sua mãe, mais nem o seu pai, porque os dois faleceram e ele não teve contato com eles, fugiu do seu irmão para não ser morto, foi para a casa do seu sogro e lá ele também, nós vamos aprender na lição de hoje, que ele fugiu da casa de seu sogro. Jacó viveu uma experiência terrível que não recomendamos para ninguém. Não deve ser fácil viver o que Jacó viveu. As experiências que ele teve em sua vida foram todas experiências que, digamos assim, traumáticas. Desde o seu nascimento ele já carrega um nome que não era o nome daquela criança, digamos assim, não deveria ser o nome daquela criança por conta daquela situação, porque ele não pensou naquilo. No decorrer de sua vida, ele ouvindo constantemente o que ele não era, ele acabou passando a se tornar aquilo que o nome dizia, e por causa disso teve a infelicidade de ter que fugir de sua casa por enganar o seu pai, enganar o seu irmão. E no ponto de número 1, um sonho que mudou uma vida, uma escada que tocava o céu. A Bíblia descreve que quando Jacó, fugindo de seu pai, de seu irmão, né, não de seu pai, mas de seu irmão em si, porque o irmão estava furioso, enfurecido contra a vida de Jacó, a ponto de querer matá-lo, esperando apenas a morte do seu pai, que já estava no fim dos seus dias, a Bíblia descreve que ele foge somente com a trouxinha, né? Me vem aquela imagem do Chaves, para quem já assistiu Chaves, o Chaves quando ele saía da vila, ele com um pauzinho e apenas uma trouxinha, uma bolinha assim de roupas, e foi o que Jacó, me vem essa memória, me vem Jacó fugindo com apenas a roupa do corpo, fugindo, mas literalmente fugindo, sem ter tempo de pegar nada, sem ter tempo de preparar nada, porque uma pessoa que está fugindo, ela não pode, ela não tem com o que se preocupar no sentido de o que eu vou levar para comer, eu estou fugindo, eu vou sobreviver, eu vou pela minha vida. E Jacó, no meio da trajetória, a Bíblia descreve que ele, cansado da sua jornada, no meio de um deserto, de uma região árida, ele encontra uma pedra, pega essa pedra, coloca ela como cabeceira, deita e dorme. Já imaginou, meu irmão e minha irmã, você numa situação totalmente preocupante, porque você está, a Deus dará no meio de um deserto, com criaturas perigosas, animais selvagens, pessoas malvadas, mal intencionadas, uma situação totalmente desprotegida e despreparada, você pegar uma pedra e dormir, diz muito sobre o estado que Jacó estava, exausto, cansado, talvez abatido emocionalmente, refletindo sobre o que havia acontecido até aquele momento, mas começa nessa ocasião um processo de transformação. A Bíblia descreve que ele deita nessa pedra e ele tem um sonho. E o sonho que ele tem é que ele via uma escada que tocava do chão onde ele estava até os céus. Anjos subiam e desciam por essa escada. E a gente vai aprender no decorrer dos textos bíblicos, principalmente no livro de Hebreus, no Hebreus capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer que os anjos, eles são seres que estão à disposição dos filhos de Deus. São ministros que ministram, né, que servem os filhos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 4 é um texto que fala muito sobre isso, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Aqui o escritor aos Hebreus revelando, né, Jesus Cristo como o nosso supremo ser, digamos assim, é mais excelente do que Moisés, é mais excelente do que os anjos, ele é sobre excelente. E os anjos, eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nessa ocasião, Jacó tem um sonho. Deitou-se, exausto, em uma pedra, numa região árida, preocupante, desértica, e ele tem um sonho. Um outro ponto é que o próprio Deus, vamos pegar aqui o livro de Números, capítulo 12, versículo número 6, o próprio Deus já havia dito ou dado a entender ao seu servo Moisés, né, que escreve aqui o Pentateuco, os 5 grandes livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é também chamado de a Torá ou o Pentateuco. Lá em Números 12, 6, o Senhor, ele se mostra e ele se revela em visões e em sonhos aos seus profetas. Por quê? Porque quando Deus deseja falar conosco, não tem situação que possa impedir essa comunicação. Ele usa até mesmo de visões e de sonhos para comunicar com seus profetas. Como diz Números capítulo 12, versículo 6. Então disse Yahvé: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Então, uma das formas de Deus comunicar conosco, ou principalmente uma das formas de Deus se comunicar com o povo, os profetas, os seus enviados no Antigo Testamento, era através de visões e também de sonhos. Ponto de número 2, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. A Bíblia vai descrever que no topo daquela escada estava o próprio Eterno, o próprio Deus estava ali e começou a falar com Jacó. Meus irmãos e minhas irmãs, lembrem-se de uma coisa: Jacó, ele cresceu num ambiente de servos de Deus.
ele ouvia falar sobre o servo de Deus. Quando Jacó, no Antigo Testamento, ele ia se referir às pessoas, ele falava assim, eu conheço o Deus de Abraão, eu conheço o Deus do meu pai, Isaac, mas ele não fala, eu conheço o meu Deus, na primeira pessoa, meu. Ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Isaac, que era o seu pai. Abraão, seu avô, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus a ponto de se tornar amigo de Deus. É o pai da fé. Foi justificado por conta da fé, experiências magníficas. E o seu pai, Isaac, cresceu nesse ambiente. Num ambiente onde ele via Abraão conversando com Deus, tendo experiência com Deus, tendo promessas de Deus, ele sendo a própria promessa de Deus. E aí, Isaac passa isso para a sua própria vida. Ele começa também a ter um relacionamento com Deus. Ele casa-se com Rebeca, que também era filha de Deus, né? Uma serva de Deus. E ali dentro daquele lar de servos de Deus, nascem duas crianças. Duas crianças que cresceram em um ambiente de homem e mulher de Deus, um ambiente onde ouvia-se falar sobre as experiências de Deus, ter um relacionamento com Deus, mas eles, em específico, Jacó e Esaú, em específico, eles não conheciam, não se relacionavam, eles não tinham contato com Deus. Então é muito comum, vamos falar hoje, nos nossos dias, é muito comum quando nasce uma criança e o lar é de pastores, é de missionários, é de evangelistas, são de profetas do Senhor do nosso tempo, e infelizmente aquela criança ou aquelas crianças, elas não conhecem a Deus ou não seguem a Deus. Hoje nós vivemos dias em que o lar fala-se de Jesus, mas algumas das pessoas que crescem nesse lar não seguem a Jesus. É muito comum. Por quê? Porque não é uma regra de que filho de pastor seja pastor, da mesma forma que filho de missionário, ou filho de evangelista, ou filho de profeta vai ser um profetinha. Não. O que nós vamos aprender na história de Jacó é que, mesmo ele crescendo num ambiente cercado pela presença de Deus, por pessoas que comunicavam, se relacionavam com Deus, ele não era um servo de Deus, ele não era convertido, ele não havia se arrependido. Pelo contrário, até essa ocasião, ele começou a viver a sua vida seguindo as suas próprias vontades, as concupiscências dos olhos, da vida, da carne, vivendo de acordo com as suas vontades, fazendo aquilo que, fazendo jus ao seu nome, digamos assim. Mas Jacó, ele começa nesse momento, nessa experiência, fugindo, dormindo e tendo visão, ele começa a ter uma transformação de dentro para fora. Não é a transformação final, nem a transformação eficaz, digamos assim, mas já é um primeiro contato. Por quê? Jacó conhecia o Deus de Abraão e conhecia o Deus de Isaac, mas Jacó não conhecia Deus como o seu próprio Deus. Nós vamos falar um pouquinho de Jó sobre isso lá no final, de Judas, Tomé, melhor dizendo, de Judas não, Tomé, lá no livro de João, capítulo 20, que nós vemos que Jó, ele passa a vida inteira, a sua trajetória, a história do livro de Jó inteiro, ele vai dando a entender que conhecia Deus, mas lá no capítulo 42 ele falou, antes os meus ouvidos ouviam falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, ele começou a ter um relacionamento tão próximo com Deus que ele conheceu agora o Deus ao qual ele já ouvia falar, ao qual ele já defendia, mas não apenas com experiência, ele apenas ouvia falar. Da mesma forma, foi o caso de Tomé. Tomé, a Bíblia vai descrever que ele andou com Jesus, ele viveu as experiências com Jesus, mas até após a ressurreição, ele não cria confiantemente, incansavelmente, firmemente nas promessas. Pelo contrário, a Bíblia vai descrever que na primeira semana que Jesus ressuscita, que ele aparece lá no meio dos 12, reunidos ali no cenáculo, né, estavam com medo, atemorizados, ele se coloca no meio e Tomé não estava ali, né? Então eram 10 naquela ocasião, porque Judas havia falecido, então eram 11 dos apóstolos, mas Tomé não estava naquele dia. E Jesus aparece, os discípulos se alegram e tudo, e ele desaparece de novo. Tomé chega e os discípulos vão comentar com ele, né? Nosso mestre chegou, ele apareceu, ele estava aqui conosco. E Tomé fala, não acredito não, só acredito vendo, lembra? Tem até aquele ditado, né? Você tá igual Tomé, só acredita vendo. E assim foi feito. Na próxima semana, na semana seguinte, com Tomé presente, Jesus novamente aparece, e agora ele chega, vira para Tomé e fala assim, ei Tomé, estou aqui, olha aqui, as minhas mãos, toque no meu lado. Era isso que você precisava? Vem, veja. Então Tomé vira e fala, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20 vai tratar essa experiência. Até aquele momento, era apenas o Rabi, o Senhor, mas naquela experiência, naquela ocasião, Jesus tornou-se Senhor e Deus de Tomé. Por isso ele exclama, Senhor meu e Deus meu. E aí, nessa ocasião, em que no topo da escada, Jacó vê a presença do Eterno, vê o próprio Eterno, o Eterno fala a respeito do seu pacto. Ele reforça o pacto que ele tinha com Abraão, que ele tinha com Isaac, e promete a Jacó que também daria toda aquela terra em que ele estava deitado a ele. Mas Jacó passou a sua vida ouvindo falar, né, digamos assim, desde o seu avô, Deus já havia prometido ao seu avô essa terra. Aí o pai dele falando, Deus já havia me prometido essa terra. E agora o próprio Deus faz a promessa também a Jacó. Assim como eu falei com Abraão, assim como eu falei com Isaac, agora eu estou falando contigo, Jacó. E no capítulo 3, do ponto 3, as promessas de Deus a Jacó,
Deus ele se revela através dos sonhos a Jacó e lhe faz promessas. Uma das promessas que ele faz é dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado naquela noite sombria. Ou seja, a primeira promessa que Deus fala para Jacó é: olha, Jacó, tá vendo essa terra que você estava fugindo, que você está deitado aí com medo, atemorizado e ainda está sonhando? Pois é, Jacó, essa terra eu te darei. Darei a ti e aos seus descendentes. A segunda promessa foi que a semente de Jacó também seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia todos os 4 cantos da terra, do ocidente ao oriente, do sul ao norte, ou do norte ao sul, de leste ao oeste. Toda a sua descendência, a sua semente, seria numerosa e ocuparia todos os cantos da terra, os 4 cantos da terra, como é dito. E aí ele repetiu novamente a promessa que tinha feito para Abraão e também para o seu pai Isaac: e a tua semente será como o pó da terra, que ele faz a mesma promessa. E por fim, ele promete também que estaria com Jacó todos os dias, ou até o último dia, estaria com ele e guardaria por onde quer que Jacó andasse, por onde ele trilhasse, pela jornada que ele encontrasse, o próprio Deus estaria com ele. E detalhe, faria com que ele retornasse à sua terra natal, lá na terra de onde ele nasceu, na terra de seu pai Isaac, de seu irmão Esaú, de sua mãe Rebeca. Faria com que ele voltasse e não o deixaria, até que cumprisse tudo o que foi dito sobre ele. Olha que promessa, são 4 promessas. Que Deus estaria com ele, que ele retornaria para o seu lar e que tudo que Deus havia dito seria cumprido conforme foi dito, que as palavras que saem da boca de Deus, essas sim se cumprem. Não é palavras como a gente ouve, né, hoje em dia, um monte de falsos profetas ou pseudo-profetas jogando palavras a rodo, jogando palavras a todo canto, a todas as pessoas, como se fosse o próprio Deus, e aí as pessoas se decepcionam. Já falei sobre isso aqui, as pessoas acabam se decepcionando, se desviando, saindo da igreja, ficando tristes com Deus, como se fosse o próprio Deus que tivesse dito aquilo e não tivesse cumprido. Pelo contrário. Quando, meu irmão, a palavra de Deus é bem clara, quando alguém profere uma profecia sobre a nossa vida, nós não devemos nos entristecer caso ela não aconteça. Pelo contrário, nós devemos avaliar se aquela promessa, se aquela pessoa que falou, se a palavra que foi dita, se ela realmente é uma palavra que saiu da boca de Deus, do trono do Senhor sobre a nossa vida, ou se foi só uma promessa de barriga cheia. A gente tem que tomar muito cuidado. Muitas são as pessoas que em algum momento da sua caminhada ouviram palavras que supostamente eram de Deus, nunca aconteceu e a pessoa ficou esperançosa, ficou aguardando, porque talvez era uma promessa que já estava no seu coração, então era uma promessa mais egocêntrica, egoisticamente falando. E como não aconteceu, a pessoa infelizmente acaba se desviando, saindo, mas aqui era o próprio Deus, o próprio Eterno, que estava tratando de cumprir a promessa, reforçar as promessas que já havia feito a Abraão e a Isaac. Agora ele estava reforçando também com o seu servo Jacó, ou melhor, ainda não servo, né? Estava no preparo, digamos, estava no forninho. Mas o detalhe, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jacó, ele já tinha sido escolhido desde o ventre. Desde o ventre, Deus já escolheu Jacó como aquele a quem o menor seria servido pelo maior. Seria a promessa de uma tão numerosa descendência. Deus já havia escolhido desde o ventre, assim como foi com Jeremias, assim como foi com Isaías, com Moisés, com todos os outros grandes nomes, e também é com a nossa vida. Porque o projeto de salvação, o plano de salvação, ele começa em Deus e termina em Deus. Nunca parte do Rafael, nunca é sobre mim, nunca é sobre nós. Pelo contrário, nós somos e estamos mortos em nossos delitos e pecados. E se não fora o Senhor quem tivesse sido complacente com a nossa vida, oxalá jamais teríamos a oportunidade de termos o contato com o Criador, com o nosso Senhor, e principalmente de servi-lo. Então, essa foi a promessa, o primeiro contato que Jacó teve com o Senhor, falando assim de contato em relação ao relacionamento pessoal. Ele ouviu falar, mas ele ainda não tinha a experiência com Deus. Mas aqui ele começa a ter essa experiência e nós vamos continuar falando sobre isso. Eu já quero te convidar mais uma vez, meu irmão, minha irmã, a se inscreverem no nosso canal, ative os sininhos para que você possa receber de antemão as novidades, os vídeos novos que nós lançamos. Convido também a você a compartilhar esse vídeo com os irmãos, com as irmãs, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse subsídio teológico. Talvez você conheça professores de ABD que às vezes ficam ali procurando, né, sem ter um amparo, um apoio, um subsídio de antemão. Você pode indicar o nosso canal para que ele possa se preparar com mais eficiência, com mais eficácia, um preparo melhor para que as aulas possam fluir com mais facilidade. Eu mesmo, muito antes aí do YouTube se popularizar, quantas vezes eu tive que, sem apoio, sem ajuda, fazer o preparo das minhas aulas, e quem dera se eu tivesse a oportunidade na época, né? Graças a Deus tudo correu bem, Deus sempre me deu força, graça, sabedoria, inteligência para poder fazer, mas quem me dera se na época nós tivéssemos as ferramentas que hoje nós temos, várias lições, nós temos várias ferramentas como livros, bíblias, subsídios, vídeos, pessoas explicando sobre a lição, trazendo um ponto de vista, trazendo uma cosmovisão que talvez não era o que eu tinha pensado, vai agregar na nossa aula, e é isso. Basta você clicar aqui no botãozinho de compartilhar e compartilhar aí com os seus irmãos e as suas irmãs, com o grupo que nós estaremos caminhando para a glória junto com o Senhor. E se você quiser deixar o seu comentário, né, talvez você tenha um palpite, uma opinião, uma posição. Rafael, eu não gostei disso que você falou, acho que você falou errado, ou eu penso diferente. Fique à vontade, coloca aqui embaixo. Ou se você quer fazer uma sugestão também, nós estamos abertos para que todas as coisas possam cooperar para que nós possamos crescer. E crescer juntos, eu e vocês,
podendo compartilhar e crescer com a graça e o conhecimento do Senhor. Então, no ponto de número 2, nós temos ali as descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que, como eu já disse, Jacó ele não teve a experiência. Ele ouviu falar porque ele cresceu naquele ambiente religioso, naquele ambiente de pessoas que tinham contato com Deus, mas ele mesmo não tinha esse contato. Então, aqui, nessa experiência, nessa ocasião, ele começa a ter a descobrir de fato a presença de Deus. Antes, você já teve essa experiência? Tipo, as pessoas falavam pra você que andar com Jesus é muito bom, viver com Jesus é muito bom. Tem os momentos difíceis, tem as lutas, os gigantes, os leões que a gente precisa vencer, mas sem ele seria pior. Com ele, nós temos a certeza que ele está conosco, seguro, confiante, ele cuidando de nós, nos dando força. Você já ouviu falar sobre isso, né? Andar com Jesus é muito bom, Jesus nos ama. Mas quando você descobre por si só, é uma experiência excelente. Por quê? Porque quando você ouve falar, você pode imaginar, talvez a pessoa está exagerando, talvez a pessoa está só tendo um êxtase em relação à experiência que ela teve, e comigo vai ser diferente. Mas nós sabemos que quando nós de fato andamos com Cristo, caminhamos com Ele, vivemos por Ele, as coisas são diferentes. As experiências que nós vivemos são diferentes. A nossa vida se torna diferente, mais alegre, mais, como diz Provérbios 15, fala que o coração alegra formoseia o rosto. Por quê? Porque agora Jesus habita dentro de nós. Então, o sorriso estampado no rosto, palavras de alegria, de ousadia, palavras do Evangelho fluindo de dentro de nós, isso é uma experiência que nós vamos descobrindo à medida que nós andamos com Cristo. E Jacó aqui não foi diferente. Ele começou a descobrir a presença daquele que ele apenas ouvia lá no passado. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo de seu irmão, acabou de enganar o pai, fugindo de sua casa, sem nada, sem nenhum tipo de bem, de preparo. O seu pai no fim de sua vida, e ele sabia que não poderia voltar porque o seu irmão estava furioso. Ele não teve a felicidade de enterrar o seu pai, não teve a felicidade de enterrar a sua mãe. Rebeca, por si só, também morreu desgostosa por causa dessa ocasião, porque ela, junto com seu filho, ela planejou tudo isso, ela arquitetou tudo isso e não teve o prazer de ver novamente o seu filho ainda em vida. Então Jacó estava vivendo uma das piores experiências que ele poderia viver na sua vida, fugindo do seu lar, em direção à casa do seu tio e correndo o risco de ser morto pelo seu irmão. Mas nessa ocasião, a Bíblia vai descrever que ele se depara com Deus, ele encontra com Deus. Na verdade, Deus encontra ele, né? Porque ele coloca a pedra, deita a sua cabeça e ele está bem ali dormindo, e é Deus que dá a ele a visão, o sonho que ele sonhou. Isso nos lembra de Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer o quê? A Deus de modo pessoal. Jó 42, versículo 5. Eu antes ouvia falar, eu te conhecia porque as pessoas falavam, mas agora os meus olhos conseguem te contemplar, conseguem te ver. Ponto de número 2, Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó, aquele sonho impactou ele de tal forma, a revelação de Deus ali naquela ocasião impactou ele de tal forma, que ele exclamou atemorizado, né, ou com temor. Quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, que é Betel. Betel significa casa de Deus. Ele estava ali na cidade de luz, foi iluminado e agora ele deu nome àquela cidade, Betel, aquele local. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais poderia esperar ter um encontro tão real com Deus. E assim é com a nossa vida. Talvez tem pessoas que têm uma experiência com Deus em momento de alegria, de bonança, de vitória, de paz, de tranquilidade. Mas quantas são as pessoas que em momentos de luta, de desespero, de não ter mais esperança, no momento de realmente a única luz no fim do túnel que eu tinha, ele tem aquela experiência real, vívida, uma experiência tão impactante que isso transforma, que isso muda a vida do nosso irmão e da nossa irmã. Eu tenho certeza que você já teve ou passou por essa experiência. E se você passou por essa experiência, coloque aqui embaixo. Conte um pouquinho do seu testemunho para nós, da experiência real que você teve, a vivência que você teve, desse impacto maravilhoso que é quando nós descobrimos a presença de Jesus. O Senhor estava com Jacó, iniciando um processo de transformação na vida daquele homem. E isso acontece com a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos ali mortos em nossos delitos e pecados, caminhando a passos largos para a perdição, estamos trilhando o caminho da carne, um caminho que é contrário à vontade de Deus, e Deus inicia um processo maravilhoso que é de nos resgatar. Ele encontra a ovelha que estava perdida, ele dá início ao processo de resgate, é o que fez com Jacó. Jacó fugindo, atemorizado, não tendo para onde ir, estava indo em direção à casa do seu tio, pai de Rebeca, que foi onde Isaac enviou Eliezer para poder encontrar a sua amada, a pedido de Abraão. Então ele indo para aquela situação, ele tem esse maravilhoso encontro com Deus. E ali, o que nós aprendemos é que haveria, não houve ainda, haveria uma transformação de dentro
para fora na vida do patriarca. Até porque as experiências na nossa vida elas são como degraus de escada que a gente vai subindo. Não é porque eu subi o primeiro degrau que acabou, uau, maravilhoso, tudo perfeito. Não, meu irmão, a jornada está apenas no começo, mas é o início de uma transformação, como nós vemos ali no caso de Jacó, uma transformação que ocorre de dentro para fora. Jacó, ele descobre a porta dos céus. Na nova aliança, Jesus ele é a porta que nos dá acesso à presença de Deus. Né? Ele mesmo diz lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Da mesma forma, assim como nós hoje encontramos em Jesus a porta de acesso à presença de Deus, naquela ocasião Jacó encontrou a escada que leva até a presença de Deus, dando a ele o início da transformação que ele tanto precisava. Não que ele queria, porque ele não estava buscando, não porque ele estava almejando, mas porque ele precisava daquela transformação. E era o momento, né, de Deus iniciar o projeto que já tinha feito lá no nascimento, lá no ventre de sua mãe. E o último ponto, a coluna de Betel, a pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar a sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele não apenas levantou e falou, vou fazer uma oração de agradecimento aqui, vou seguir minha jornada. Pelo contrário, ele não apenas quis agradecer em palavras, mas também em atitudes. Ele não apenas quis agradecer ali de forma memorável, mas ele também fez um memorial para que todas as pessoas que passassem naquela região, naquele local, eles pudessem testemunhar de que ali houve a transformação de uma pessoa, ali houve o encontro de Jacó com Deus. A Bíblia descreve que ele pega aquela pedra, a qual ele deitou e teve o sonho, e transforma aquela pedra em um altar, em uma coluna. E naquela coluna ele faz um voto, uma aliança com Deus. Antes, aquele lugar se chamava Luz, mas a partir desse momento, dessa experiência, ela é chamada de Betel. Jacó dá o nome da antiga cidade, ou do local que se chamava Luz, agora para Betel, que no hebraico significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu ele não viu ali apenas uma coluna, ele não viu apenas uma oportunidade. Jacó viu um lugar especial de adoração. Quando ele teve um encontro com Deus, ele não viu ali só aquela pedra e falou, isso aqui eu vou fazer um altarzinho. Não, ele encontrou um local e fez daquele local um lugar especial de adoração. Ele fez um voto de gratidão a Deus, que é o ponto de número 2. Quando ele faz aquela consagração, ele ergue aquele altar ali no local chamado de Betel, ele faz um voto a Deus. E nós sabemos ali no livro de Eclesiastes que um voto, principalmente no Antigo Testamento, ele não poderia ser quebrado. O voto ele era como se fosse uma aliança, não como um contrato, mas como uma aliança. Não deveria ser quebrado de forma nenhuma. Principalmente um voto relacionado ao próprio Deus. E ele promete que se Deus fosse com ele, olha a promessa que ele faz com Deus. Que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem e lhe desse pão, olha só, ele estava tão, digamos assim, perdido e sem nada, que ele fala assim, olha, se o Senhor me guardar, se o Senhor for comigo, me guardar, me der pão, me der veste e me dar a oportunidade de voltar para minha casa em paz, o Senhor passará a ser o meu Deus. Ele fez 5 promessas. Se o Senhor fosse comigo, se o Senhor me acompanhar durante a viagem, porque ser com ele e acompanhar ele são coisas diferentes. Ser com uma pessoa pode ser que você apoie aquela pessoa, outra coisa é você caminhar com aquela pessoa. É andar lado a lado com aquela pessoa, companheiro. Então ele fala, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor caminhar comigo, se o Senhor me der pão, me der vestes, e se o Senhor também me der a oportunidade de voltar para minha casa e retornar em paz para o lado do meu pai, o Senhor será o meu Deus. É um voto pessoal que ele faz nesse momento. E por fim, o último ponto de número 3, o concerto de Deus com Jacó. E aí sim, esse voto que Jacó faz com o próprio Deus, ele reflete muito disso na nossa vida. As bênçãos do concerto, nós sabemos que elas eram transmitidas para quem? Para o primogênito. Mas só que, infelizmente, o primogênito não deu relevância, não deu importância, não quis saber da primogenitura, que foi o caso de Esaú. Jacó, já interessado na primogenitura, ele pega esse papel e agora, nesse voto que ele faz com Deus, Deus faz um concerto com ele. E aí já começa a quebra do protocolo humano. Porque uma coisa é a cultura, uma coisa é os protocolos humanos, mas uma coisa é quando Deus ele anda na contramão do que nós pensamos, das culturas, das tradições, dos dogmas. Por quê? Se Deus tivesse, visando assim a nossa cultura humana, dentro da cultura do povo de Israel naquele tempo, nós vimos isso aqui no novo manual dos usos e costumes, era comum naquela cultura, e ainda hoje, o primogênito ser o responsável espiritual, de liderança e de conserto com Deus era do primogênito, a responsabilidade era dele. Porém, desde o ventre, o compromisso que Deus tinha não era com a cultura, com aquela tradição que estava sendo imposta, mas sim com a sua palavra. Ele disse para Rebeca que o maior serviria ao menor. E dali tinha 2 nações, mas que uma delas estava sendo escolhida. Lá em Romanos 11, Romanos 9, o próprio Paulo, em sua teologia paulina, ele fala isso. O próprio Deus, ele diz, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então,
a bênção do conserto, a bênção de Deus, ela normalmente, dentro do protocolo, do dogma, da tradição e da cultura, ela era para o primogênito. Porém, Deus vem quebrar tudo isso e agora ele faz o conserto com o menor, o segundo, com aquele que antes tinha o nome de usurpador, com aquele que antes tinha o nome de enganador, de mentiroso. Deus faz um conserto, uma aliança com ele. E a aliança era que, como Deus havia sido com os patriarcas anteriores, Abraão, seu avô, e Isaac, seu pai, o conserto com Jacó também exigiria obediência e fé. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor. A princípio, por quê? Porque, como eu disse, Jacó começou a iniciar o processo de andar com Deus naquela ocasião, naquela experiência, nessa experiência transformadora. Mas essa experiência não foi transformadora de forma eficaz. Ela apenas iniciou de dentro para fora a experiência que ele iria se relacionar com Deus. Ele começou agora a não tratar o Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaac. Agora ele já começou a falar, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fores comigo, se o Senhor caminhares comigo, eu serei o seu servo e o Senhor será o meu Deus. Ele começa essa experiência. Então, Jacó, a princípio, não demonstrou confiança no Senhor, mas ele fez de sua esperteza o seu engano. Ele procurou enganar o seu sogro, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele e as promessas de conserto. Isso a gente vai ver lá na frente, lá em Gênesis 35, que é quando ele de fato tem a experiência renovada. Aí agora, o conserto não é apenas no sentido de iniciar o processo, já é a conclusão do processo. Aí Jacó de fato já seria consagrado como o próximo patriarca, o próximo da linhagem de Abraão, aonde ele teve o seu nome mudado, ele passou a receber de fato o chamado de Deus, a promessa de Deus e a viver em cima disso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço mais uma vez, chegamos à conclusão de mais uma aula, mais um subsídio teológico. Hoje nós aprendemos sobre a história de Jacó e como essa história mudou completamente depois que ele teve um encontro pessoal com Deus, que caminhou em direção a ele, caminhou em direção a Jacó, enquanto Jacó caminhava em direção à casa de seu tio, né? Eu falei sogro anteriormente, mas ele inicialmente era o seu tio, depois ele se tornou seu sogro. Deus veio em direção a Jacó para iniciar o processo de transformação e depois Deus conclui isso. Então, essa foi a experiência transformadora na vida de Jacó. Aquele que começou a ser chamado de enganador, agora ele começa a viver, a receber de Deus a experiência que ele não tinha vivido durante todos esses anos. Então, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua classe e que nós possamos nos encontrar novamente na próxima semana, na próxima lição, se assim Deus o permitir. No mais, eu agradeço a cada um de vocês, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e estamos juntos até a próxima semana. Fiquem na paz, fiquem com Deus.